Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus, que eu tenho tentado comentar o livro de Efésios. Hoje chegamos ao 6º capítulo. O capítulo 6 encerra o livro escrito, as cartas escritas ao irmão da igreja de Éfeso pelo apóstolo Paulo. E hoje eu quero trazer a primeira parte do 6º capítulo, o versículo 1 até o versículo 9. O 6º capítulo tem 24 versículos. Provavelmente estarei dividindo esta mensagem em 3 etapas. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala nos primeiros versículos do capítulo 6. Ele se dirige aos filhos. No capítulo 5, ele já começou a falar com as esposas e marido. Agora, ele se dirige aos filhos e servos. Ele diz: vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor dele é o vosso está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Eu li até o versículo 9, amados. Bem, amados, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando com os filhos e com os servos. Ele volta-se para os filhos agora. Após ele ter falado com a esposa, com o marido, que a esposa deve prestar obediência ao marido, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, agora ele se volta para os filhos dizendo: vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ele chama a atenção do filho para que o filho honre o pai e a mãe, pois este é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento, o mandamento de promessa é quando o filho honra o pai e honra a mãe. Tantos filhos amados que hoje têm desonrado aos pais. Filho que hoje estão envolvidos com drogas, na prostituição, atrás das grades, levando vergonha para o nome do seu pai, desonrando o seu pai e sua mãe. Mas o apóstolo diz que o filho que honra o pai e a mãe, este é um mandamento com promessa. O filho que faz isso, ele terá longas vidas sobre a terra. Tantos jovens amados sendo ceifados prematuramente, tantos jovens morrendo
antes de completar sua maioridade. Por que será, amados? Será que não estão desonrando os pais? Então, amados, o apóstolo também aconselha que os pais não provoquem a ira dos vossos filhos. O grande dever dos filhos é obedecer aos seus pais. A obediência compreende a reverência interna e os atos externos. Isto faz parte de toda a época. Também existe prosperidade, pois a prosperidade tem acompanhado os que se distinguem por obedecer aos seus pais. Mas o dever dos pais não está alienado às obediências dos filhos. Existem pais que são muito impacientes, são verdadeiro carrasco da família, pai que age de uma maneira irracional. O apóstolo Paulo está falando que o pai tem que tratar bem o filho com prudência, com sabedoria, que deve admoestar na doutrina de Cristo. Convença-nos que isto é bom para eles. Leve eles a compreender a razão de que a obediência é bom. Cria seu filho no bem, sob a correção apropriada, sobre uma correção compassiva, no conhecimento do dever que Deus Ele dá a cada um de nós, amado. Deus, Ele nos capacita. Este dever está frequentemente descuidado entre os que professam o Evangelho, amados. Eu tenho visto muitos filhos de cristão, hoje alienados dos seus lares, da sua família, filhos de pastores que hoje se tornaram criminoso, traficante. Por que será, amados? Será que os pais não estão deixando de lado os seus deveres de admoestar, de aconselhar os seus filhos, descuidando com esse dever? Muito põe seus filhos um contra o outro. Muitos filhos hoje não professam a religião do pai, não professam a religião da mãe, porque eles veem os pais professar uma religião, mas não viver esta religião. Na igreja é uma coisa, dentro da casa é outro. Pais que são mentirosos, pais que são avarentos, pais que traem um ao outro. Então os filhos agora ficam contra a religião do seu próprio pai. Mas isso, os pais muitas vezes dizem: meus filhos são desobedientes, se tornaram rebeldes. Mas foi o pai que muitas vezes deu mau exemplo, a própria desobediência dos filhos. Embora, amados, lamentavelmente, possa trazer malefício para a própria família, mas muitas vezes a culpa está em quem? No próprio pai, na própria mãe. Pai que compara seu filho, que põe um contra o outro. Deus somente pode mudar aquilo que é. As pessoas que estão se colocando propício à mudança. Então Deus age desta maneira. Deus quer mudar vidas, amados. Transformar vidas. Mas você precisa se colocar, fazer as coisas com o coração voltado para Deus. Ele quer abençoar nossa vida. Deus quer derramar paz em nossos lares. Desculpe, irmãos. Deus quer fazer com que sejamos vitoriosos, amados.
pois Ele é um abençoador. Então, boas lições e exemplos dos próprios pais são seguidos pelos filhos. Quando os filhos veem que os pais são um exemplo, qual filho que não gostaria de seguir o seu pai? Quando pais são mentirosos, os filhos também são propícios à mentira. Então, seu filho viver uma vida de oração, espere bênção de Deus, que tem como principal objetivo abençoar os verdadeiros filhos. Seja bem-sucedidos em toda a sua vida, amados. Começa a dar um exemplo para seu filho. Você verá que seus filhos se tornarão obedientes ao caminho da vida. Este é o dever de cada pai, não provocar a ira dos filhos. Não vamos seguir o exemplo dos nossos antepassados, pois alguns pais pecaram, erraram ao instruir os seus filhos. Nós vemos que Jacó cometeu o mesmo erro que seu pai. Jacó, ele amava mais a José do que os outros filhos, ao ponto de provocar ciúme dos irmãos, ao ponto de vender José como escravo para uma nação estranha. Então não vamos errar, amados. Não vamos comparar aos nossos filhos. Não vamos amar o nosso filho mais do que o outro, mas devemos amar de igual maneira. Todos os nossos filhos nunca são igual. Uns são mais maleáveis, um é muito mais carinhoso que o outro, um é muito mais atencioso que o outro, mas todos eles têm a sua individualidade. Então precisamos amar de igual maneira. Nunca exigir que nossos filhos sejam igual ao outro. Nem nós mesmos fomos igual a nossos irmãos, aos membros da nossa família. Então, o apóstolo Paulo diz: não provoque a ira dos vossos filhos, mas criam na doutrina, na ademoestação da própria palavra. Este é um conselho útil que o apóstolo traz para nós, amados, para vivermos uma vida repleta da graça, da benevolência e da misericórdia de Deus. Amanhã eu estarei falando sobre os deveres dos servos, mas somente amanhã. Que Deus vos abençoe. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda paz. Eterno e soberano Deus, eis-me aqui perante a tua presença, pedindo da tua graça, Pai. Pedindo da tua graça, eu como pai, como avó, devo dar exemplo para minhas filhas, para minhas netas. E quantas vezes eu não fui um exemplo para a minha família? Então eu peço perdão, Pai. Peço perdão por ter errado muitas vezes como pai, como marido, como esposo, como avó. E te peço, meu Deus, me dê uma capacidade de hoje poder consertar o que errei, reconhecer os meus erros, as minhas fraquezas e poder criar os meus filhos, poder estar ao lado da minha família, Pai. Abençoa, Senhor, todos os ouvintes do pedacinho do Maná dos Céus, todos os missionários do pedacinho do Maná dos Céus, onde a minha voz chegar, Pai, que haja cura, libertação, vida sendo impactada com teu poder, que vida seja abençoado, Pai, que a cura no seio da família seja curado, Pai, família seja restaurada, que nossos filhos, ó Deus, seja
filhos que se tornem uma bênção em nossos lares, mas que nós possamos ser exemplo para cada um, Pai. Que não venhamos provocar a ira dos nossos filhos, mas que possamos amar de uma maneira que esta geração seja uma geração vencedora, Pai. Abençoa o lar, abençoa a família, abençoa o projeto familiar, Pai. Este é o meu pedido nesse dia de hoje. Que a Tua graça, Pai, que a Tua graça superabunde sobre a alma de cada irmão, de cada irmã. Que a Tua paz, Pai, que a Tua paz esteja sobre os lares, sobre a família. Abençoa a vida conjugal, a vida sentimental. Abra, Senhor, o Teu rico tesouro dos céus e de uma maneira gloriosa derrame chuva de bênção, Pai. Pessoas que estão enfermas, eu oro nesse instante pedindo cura, Pai. Cura da alma, cura espiritual, cura física, Pai, a cura mental, pois o Senhor tem este poder. Em o nome do Teu amado Filho, eu Te louvo e Te glorifico, em o nome do Senhor Jesus. Amém.